Boa noite, pessoal. Estamos entrando aqui ao vivo numa live, na verdade, a live que nunca foi feita, mas que é de interesse e desejo de muitos. É aquela live onde a gente vai comparar, né, a venda de imóveis com a venda de automóveis, principalmente porque estamos discutindo aí nos últimos tempos a profissionalização da profissão de vendedor de veículos automotores. E no caso dos imóveis, já é uma profissão regulamentada já há bastante tempo. Então, estou fazendo aqui essa introdução, porque inclusive nós vamos deixar esse vídeo aqui gravado. Estamos aqui com a Galisteu Luciana, né, na verdade a Luciana Galisteu, mas conhecida como Galisteu Luciana, que é justamente para a gente poder identificá-la, né, no ramo aí de imóveis, e o Gerson Barbosa, figura fantástica aí do mercado, com 40 anos de experiência. Então, sejam bem-vindos aqui, vocês dois aqui nessa live. Gostaria aqui de passar a palavra primeiro para a Galisteu, né, como mulher aqui, com a preferência da palavra, para poder fazer uma apresentação sua. Galisteu, fique à vontade. Obrigada, boa noite a todos que estão nos assistindo. Eu sou a Galisteu, né? Já conhecida aí no mercado imobiliário há 16 anos, e estou aqui para poder falar um pouco aí da minha profissão e poder contribuir com a profissão de vocês também, e poder trazer aqui algumas informações e tirar dúvidas para todos que estiverem aqui participando. Peço a vocês, quem estiver aqui assistindo, já compartilhe com seus amigos e convide o pessoal aí ao vivo para poder estar participando, fazendo perguntas aqui para a gente. Vai ser um prazer estar respondendo. Gerson Barbosa, a palavra é toda sua, amigo. Bom, já sou uma figura um pouquinho conhecida desse setor, né? Então, alguns já me conhecem. Procuro fazer muito barulho sempre, e eu costumo até dizer que a democracia é barulhenta, né? Então, como eu vivo dentro de uma democracia, eu me sinto no direito de fazer barulho. Já são lá, como o próprio Bruno já colocou, quem não me conhece, tem 40 anos nessa atividade, já como lojista, concessionário, carreira solo, já subi em caminhão, já fiz muita coisa nesse mercado de automóveis aí, e venho lutando junto com um grupo de empresários aí, de vendedores, que desejam, né, ver essa profissão regulamentada através do projeto de lei que está tramitando na Câmara dos Deputados, através do deputado Vinícius Fará, que é o autor desse projeto de lei. E eu acho que isso vem muito em linha com o que a gente vai conversar hoje aqui. A Adriana vai ser uma pessoa muito importante para esclarecer muitos pontos que ela já está, a profissão dela já está bastante adiantada, aprender um pouco com as nossas dificuldades também, que podem ser experiências que podem, de alguma forma, ajudar a ela e aos seus pares aí que estão assistindo, né? Então, acho que vai ser uma live bastante agradável, e nada melhor do que ter o Bruno aqui, o Bruno David, um perito automotivo, um especialista em automóveis, e que vai, com a sua maestria aí, vai conseguir controlar bastante aí esses ânimos aí. Vamos tirando essas dúvidas aí. Bruno, pode começar a pilotar aí, meu amigo. Show de bola, Gerson. Obrigado aí pelos elogios. A live aqui, já estamos entrando, já tem uma certa audiência boa. Pessoal, compartilha aí também essa live aí no seu perfil pessoal, na sua página. É importante demais para o mercado, na verdade, para os dois mercados, tanto o mercado imobiliário quanto o mercado automotivo, né, a gente ter esse conhecimento. E, em primeiro lugar, já que a gente falou aqui até da questão de profissionalização, eu queria fazer uma pergunta para a Galisteu com relação à profissionalização do setor imobiliário, ou seja, dos corretores de imóveis. O que você pode falar, por exemplo, como é que você começou a sua carreira, quando você quis trabalhar com isso, Galisteu, o que você teve que fazer, como é que funciona em termos do Cresce? Explica para nós. Uma pessoa, por exemplo, eu quero começar a vender imóveis. Qual que é o caminho que ela deve seguir? Então, eu quando comecei no mercado imobiliário, eu tirei o meu Cresce em São Paulo. O Cresce, ele é regional, então aqui no Rio de Janeiro é a primeira região, em São Paulo é a segunda região. Eu tirei o meu Cresce em São Paulo em 2004, não atuei lá, e quando eu vim para o Rio de Janeiro, eu transferi o meu Cresce, arquivei o meu Cresce de lá de São Paulo, e tem uma nova numeração. A gente tem um cadastramento no Cresce. Hoje, para um profissional que queira
entrar no mercado imobiliário, ele tem que fazer um curso de TTI, que se chama Técnico em Transações Imobiliárias. É um curso de duração de 1 ano, e esse curso ele vai ter todo o conhecimento de matemática financeira, direito, vai conhecer direito civil, as leis do que a gente vai estar utilizando no dia a dia, né? Então, tem mais ou menos umas 15 a 20 matérias diferentes, e você vai fazendo essas provas, e depois que concluir esse curso, a pessoa pega o diploma, vai até o CRESI, que é o Conselho Regional dos Corretores de Imóveis da região dela, e ela vai fazer a inscrição no CRESI, vai pagar uma taxa no CRESI, e vai pagar anuidade. Essa anuidade dá direito ao corretor a fazer vários cursos também pelo CRESI, e o próprio Conselho Regional dos Corretores de Imóveis, ele, além de fazer cursos online, de vários tipos de matérias também que interessam a gente, eu já fiz cursos de avaliação imobiliária, já fiz curso de documentação, tudo que tem a ver com cartórios, sucessão, né, que a gente trabalha com também de questões de quando tem um falecimento na família, a gente trabalhar com inventário, como saber fazer também regulamentação, regularizar o imóvel. Então, a gente vai aprendendo aos poucos toda essa parte burocrática, né, toda essa documentação que é muito ampla, né, o Código Civil tem mais de 2.000 anos aí, então tem muita coisa para se aprender. O direito, ele avança com a sociedade, né, então cada dia que a gente vai avançando, o mercado imobiliário, ele já vem, né, uma construção da regulamentação da profissão desde o início do século XX, então já tem muitos anos já que a profissão vem buscando, está se regulamentando. No início, em 1951, já foram os primeiros projetos, um decreto para regulamentar a profissão. 1962, no dia 27 de agosto, foi quando essa data ainda é utilizada pelos corretores de imóveis como uma data que a gente comemora o dia do corretor de imóvel, que foi quando foi aprovada, né, a primeira lei que regulamentando a profissão, e ainda tinha algumas coisas... Desculpa te interromper, mas é porque eu fiquei até impressionado aqui. Você falou primeiro 1951 e depois 27 de agosto de que ano? 62. 62! 62, em 27 de agosto, foi quando a profissão ela foi aprovada pelo Congresso Nacional, né, a lei, em 1962, e ainda tinha algumas coisas ainda que precisavam ser acertadas, que ainda era considerado inconstitucional, algumas partes dessa lei, e depois, quando foi em 78, praticamente quando eu nasci, que eu nasci em 77, em 78 é a lei que hoje nós usamos, que é eu até anotei aqui o número da lei, que eu não sei de cabeça, 6.530 de 78. Foi em 12 de maio que é a data da última atualização da lei do corretor de imóvel, né, que está toda regulamentada a nossa profissão. Então, aí já tem 43 anos, né, mas vem uma longa história. Então, um trajeto aí muito grande. É impressionante, na verdade, quando a gente fala de uma profissão, né, 27 de agosto de 62, já está até aí na legenda, né, a primeira regulamentação, e quando a gente fala de automóveis, porque a gente, né, para o brasileiro, né, na grande maioria, o imóvel é o bem mais caro que o brasileiro adquire, né, e o automóvel é o segundo bem mais caro que o brasileiro adquire. Então, olha a distância... Nós costumamos sempre falar, né, a criança ali, o garoto, a menina, quando começa a pensar nos seus primeiros sonhos, é de comprar um carro e de comprar uma casa, né? Então, nós dois aqui somos os responsáveis por ajudar a realizar esses sonhos das pessoas, que é do primeiro carro, do primeiro imóvel. Eu fico muito feliz quando eu tenho esse momento de concretização de uma compra, que eu tenho essa participação, eu gosto de registrar esse momento da família comprando, porque, embora às vezes ela não tenha essa percepção
desse momento que é importante, tem muitos brasileiros que às vezes têm uma geração, 2 gerações que não teve o imóvel próprio ainda, né? Então a gente tem uma deficiência muito grande ainda no Brasil de pessoas que ainda não tiveram a compra do primeiro imóvel, e a cada dia cresce, né? Sempre tem alguém casando, alguém se separando, que precisa vender o imóvel, que precisa alugar, que precisa comprar de novo, e a gente vive nessa situação muito cíclica, né? Eu quero até ouvir do Gerson Barbosa, porque o Gerson ele é o mentor do projeto de lei de regulamentação da profissão de vendedor de veículos automotores. Então, você vê, é um projeto de lei que foi protocolado na Câmara em 2019, e até eu aqui, né, fiquei assustadíssimo agora com esse dado de saber que a primeira lei de regulamentação dos corretores de imóveis é de 1962. Então, olha a distância que a gente tem das duas profissões, sendo que são, né, duas profissões extremamente importantes, né, com os bens mais caros que um brasileiro adquire. Gerson, por favor, comente isso daí, porque eu, sinceramente, eu estou abismado com esse dado. Vamos lá, gente. Olha só, eu sabia da regulamentação da profissão dos corretores de imóveis a partir do ano de 1978, e é um fato novo que você traz agora, mostra, inclusive, que a luta de vocês já vem de muito tempo, né? E a nossa do mercado de automóveis era uma luta recente, né? Tem praticamente 2 anos, e acredito que a gente está bem, até muito bem nesse cenário aí, porque nós já estamos dentro da Câmara dos Deputados, nós já temos apoio da maioria maciça dos 513 parlamentares lá. O Vinícius Fará, deputado Vinícius Fará, é um excelente parlamentar, ele é bem articulado, já vem articulando com todo o parlamento e já divulgando bastante esse projeto de lei, que está muito bem falado, parece que não, mas pelo menos dentro do mercado, dentro da política, já tem muita gente já atenta e a importância de regulamentar, até porque todos estão sendo afetados pela falta dessa regulamentação. São deputados que são empresários também, familiares, que consomem automóveis e se veem muitas vezes aí numa situação de risco, porque hoje a gente enfrenta um problema, que eu vou até te fazer essa pergunta, Luciana, porque hoje o mercado de automóvel enfrenta muitos problemas de golpe. Golpe é uma coisa, é constante, é rotineira, tá? É uma coisa que assusta até nós próprios, que somos profissionais de automóveis. Nós somos profissionais por tempo de serviço, porque é impossível, mesmo com o tempo, você dominar toda essa profissão, porque envolve N funções que você tem que estar atento, não só da parte documental, mas a parte do automóvel em si, avaliar um automóvel nas suas diversas situações. Como você bem disse, a profissão de vocês tem muita responsabilidade civil, inclusive criminal, né? E não é diferente o comércio de automóveis, só que está banalizado. Então, a situação chegou num pé que ou a gente faz isso, ou a gente faz isso. Não tem outra situação a fazer senão essa. Porque aqui você já começa a mostrar para a gente, eu tenho certeza que você vai mais à frente para mostrar ao mercado de automóveis a importância de ter a profissão regulamentada, ser reconhecido que é um direito que está na Constituição de todo profissional, de toda profissão. Não existe um profissional que não seja reconhecido. Então, se não é reconhecido, você não tem uma série de benefícios que também requer contribuição, como o corretor paga lá sua contribuição, você me disse, são 600 e poucos reais por ano, né? R$652 por ano. R$652 por ano, tá, para contribuir pela sua organização, e esses recursos eles se revertem, muito desses recursos, em parte, para o desenvolvimento da classe, proteção desses profissionais. Eu acredito que vocês têm problemas como qualquer outra profissão tem, medicina, engenharia, mas, com certeza,
vocês não degustam acho que nem de 10% do que o mercado de automóvel está enfrentando nesse momento, problema de identidade, problemas diversos. Então, é muito bom a gente começar já sabendo desses pontos. Eu acho que hoje, essa noite, eu abdico até desse tempo para dar a você mais audiência para nos explicar isso, entendeu, Luciano? Porque o mercado de automóveis está atento até ao que você tem para nos informar e nos dizer por que é bom você ter a profissão regulamentada, por que vocês chegaram nesse patamar, como é que funciona toda essa parte de remuneração, de segurança jurídica, segurança trabalhista. Tudo isso é importante porque os empresários do setor automotivo, alguns influenciados por má informação, chegam a acreditar que a lei regulamentada é ruim para o empresário. E não é o que eu vejo no mercado imobiliário, pelas informações que eu já fui buscar, ou seja, entre um equilíbrio, há uma harmonia entre o consumidor, o corretor, a imobiliária e a construtora. Vocês vivem num ambiente de harmonia. Já o ambiente do mercado automotivo que fica a disputa entre o consumidor, o vendedor, o empresário, porque são divididos, né? Porque tem o concessionário, que é um braço das montadoras, e os lojistas, que são independentes. E aí entram as entidades, né? Porque eu queria também saber se existe associação, se existe federação no setor de vocês, porque nesse setor existe e não tem feito absolutamente nada, de fato, tá? Pela profissão, pelos vendedores e pela própria o interesse das empresas. E se fez, eu confesso que eu nem percebi. Então, eu gostaria que você falasse mais um pouquinho para a gente sobre isso. E o Bruno aí pode controlar todas essas perguntas também. Bom, eu acho que, para começar, o consumidor ele tem uma segurança quando um profissional vai, tanto através de uma construtora num lançamento, através de um atendimento no stand, ou como um profissional autônomo que vai vender um imóvel pronto, né, que a gente traduz ele como um avulso, a primeira garantia de segurança do proprietário ou do cliente ali, quando vai estar adquirindo, buscando o imóvel, ele tem a garantia de estar sendo atendido por um profissional credenciado, onde ele pode pegar essa documentação, uma carteira de identificação do corretor de imóvel. Quem não tem o hábito de pedir essa identificação do profissional, é bom que passe a aprender a fazer isso, o cliente, porque a gente já costuma, a pessoa nem precisa me pedir, eu apresento a minha identificação, esse número do meu Cresce eu mando pelo WhatsApp para o cliente, ou apresento para ele ali, ele pode entrar no site do Cresce regional, como nós estamos no Rio de Janeiro, é Cresce RJ, e ele vai conseguir, através do número dessa credencial do corretor, saber se esse corretor tem algum tipo já tem algum tipo de denúncia contra ele. Então, ele, através do canal do Cresce, do site, ele já consegue pesquisar se ele está falando com uma pessoa séria ou não. Eu tenho 16 anos de mercado, você joga meu número do meu Cresce, que é 34782, coloca no Cresce, vai aparecer lá, não tem nada de reclamação contra esse profissional, entendeu? Se uma pessoa, através do número do Cresce, é a minha identidade, então a pessoa vai poder ver ali, ter essa segurança, essa garantia de abrir a casa dela, porque, afinal de contas, o seu imóvel, a sua casa, né, você tem que ter a confiança no profissional que vai estar levando ali pessoas para estar entrando no seu imóvel, quando você quer vender o imóvel pronto já, e o importante a gente faz todo um acompanhamento de ficha de visita. Então, quando eu levo um cliente até um imóvel de uma pessoa que está vendendo um imóvel pronto, eu coloco os dados desse cliente com CPF, nome completo, CPF, ele tem que assinar, o proprietário tem que assinar. Se ele tiver acompanhado, também vai fazer essa assinatura na ficha de visita. E se tiver 4 pessoas, as 4 pessoas vão assinar. O número do meu Cresce identificando, depois eu tiro uma cópia, deixo com o proprietário e fica com uma comigo.
Caso a pessoa que esteja vendendo o imóvel, ela queira, uma garantia tanto para ele quanto para a gente, porque se a pessoa não quiser pagar a comissão, a gente, através daquela ficha de visita, mesmo que ela não tenha feito uma autorização de vendas, ela garante nosso comissionamento. Então, já é uma maneira da gente estar ali se precavendo, né? Porque existe o cliente comprador mau caráter, existe o vendedor mau caráter, né? A gente está num mundo que você pode esperar dos dois lados. Então, é uma maneira da gente estar se protegendo também. Quando é um empreendimento que está lançando, que a gente tem uma construtora por trás ali, uma marca, né? Então, a Galisteu, da Cirela, entendeu? Então, a pessoa, você tem uma marca por trás do seu nome, onde tem todo um suporte que a pessoa, quando entra no stand, ela tem ali, nós temos um jurídico que a empresa, ela apresenta, ela cede esse jurídico, todo um suporte financeiro. Quando a gente vai fazer um financiamento, já tem um atendimento dentro da própria construtora, que ela já faz todo um levantamento da ficha desse cliente, o quanto que ele pode financiar, quais os bancos que ele consegue aprovação de crédito. Então, a gente consegue direcionar em vários produtos da construtora qual que encaixa, que ele se encaixa. Se ele não tiver um valor compatível de entrada, ou ele vai para um outro produto, ou ele guarda mais um pouco de dinheiro para poder comprar o imóvel, que a aquisição de imóvel requer uma entrada, quando o imóvel está pronto, de 20%. Então, se o imóvel custa 1 milhão, a pessoa tem que ter 200 mil de entrada e vai financiar 80% do valor desse imóvel em 300 meses, 360, 420 meses. Hoje em dia, o banco está dando muito mais prazo, né? A gente trabalhava com 30 anos, hoje já está 35 anos. Esse tempo de financiamento é sempre somado à idade da pessoa. Se uma pessoa tem 40 anos, ela pode financiar até 40 anos, porque a soma da idade dela com o tempo de financiamento é de até 80 anos. Então, se for uma pessoa de 80 anos, ela não pode fazer financiamento. Se ela tiver 60, ela pode financiar por um prazo de 20 anos. A gente Muito sempre faz essa continha. Hoje, o mercado abaixou as taxas, né? Os bancos reduziram as taxas, então está bem aquecido o imóvel pronto. A gente tem taxa hoje de 6,9%, mas dependendo do perfil do cliente, quando é um investidor com um potencial de parcelamento, de parcelas maiores, ele pode estar negociando uma taxa de até 5,5%. Hoje o Itaú está oferecendo taxas menores, então está valendo muito a pena. Tem muitas pessoas que estão, inclusive, fazendo portabilidade de financiamento, e a gente tem todo esse suporte pela construtora. Existe, como você comentou, essa questão da harmonia entre a construtora e a imobiliária. A construtora ou incorporadora, ela trabalha junto. Todas as pessoas se unem em prol da venda, né? Então, a gente, quando vai ter um lançamento, digamos que a gente vai fazer um lançamento na Barra da Tijuca. A construtora, ela faz um evento dentro de um cinema, chama todos os profissionais do mercado, faz um evento com apresentação na tela do cinema do produto, chama o engenheiro, arquiteto, ele vai apresentar o produto mostrando o esqueleto desse produto, como ele está nascendo, o terreno. Então, a gente fica todo mundo falando a mesma língua. E aí você conhece desde do nascimento. Uma pessoa, quando nasce, a primeira coisa que faz é a certidão de nascimento, né? O imóvel, ele pega aquele RGI ali, vai transformar no RI, vai aprovar o projeto, vai fazer toda a matrícula, e aí faz o projeto e apresenta para o cliente quando faz o lançamento. Então, o mercado fica todo mundo em sintonia, e quando existe um lançamento, existe ali o percentual da imobiliária separado do corretor,
o do gerente, o do coordenador do produto, o supervisor de vendas, tudo já numa tabela, numa planilha. Então, cada um já sabe qual é o seu e ninguém fica preocupado com isso. Vem toda uma planilha já, e dentro do valor de 5%, tem lá 2% da imobiliária, 2% do 2,4% do corretor. E se for um lançamento, costuma usar essa tabela. Aí tem o gerente, também tem um percentual e coordenador, entendeu? Ô, Galisteu, eu vou aproveitar aqui e vou fazer até 2 perguntas que estão chegando aqui com bastante frequência. Uma você mais ou menos respondeu aí, né, que é a pergunta seguinte, né, de quanto em média se ganha um corretor de imóveis. E eu quero saber também, aproveitar aqui o seguinte, como está o mercado atualmente? Se está um mercado aquecido, como é que estão os preços de imóveis, se subiu muito ou não, se baixou em função da pandemia, porque depois até o Gerson vai explicar aí, né, algumas distorções que estão acontecendo no mercado automotivo. Mas aí eu quero saber como é que está a questão, né, no mercado imobiliário. Então, no próprio site do Cresce, existe uma tabela de honorários que a gente tem que seguir. O percentual de honorário, ele varia de acordo com o tipo de imóvel. Se é um imóvel urbano, a tabela a gente tem que trabalhar de 5% ou 6%. Aqui no Rio de Janeiro, costuma trabalhar a média de 5% a 6%, outros estados têm uma variação. Então, isso é o valor de um imóvel de comissão, o imóvel pronto. Tá? Numa imobiliária que está lançando um produto com uma construtora, tem essa divisão que eu acabei de explicar, porque existe o gerente de produto, existe o diretor, então eles entram nessa planilha, nessa divisão desses 5%. O mercado imobiliário, ele está muito aquecido por causa da taxa de juros que foi reduzida. No período da pandemia, desde que nós entramos na pandemia em 2020, os bancos reduziram essa taxa e as pessoas começaram a fazer a migração, tanto com a portabilidade de financiamentos, porque anos anteriores estavam 12%, 11% a taxa de juros ao ano. Quem pegou uma taxa de juros mais barata pegou aí na faixa de 9%, e hoje está em média 6%. Então, só essa portabilidade já é muita vantagem hoje para quem está saindo de uma taxa altíssima que estava anteriormente. Então, muitas pessoas preferiram vender o imóvel que ela está, porque está uma procura maior por causa da taxa, o imóvel pronto, ou ela está comprando 2, porque muita gente, filho casou, ou se separou, está comprando 2 imóveis, ou está comprando na planta, está morando de aluguel. A procura por aluguel também aumentou muito, por causa de toda essa mudança no mercado referente a essa taxa. Os imóveis, eles diminuíram um pouco do preço durante a pandemia, então também foi um fator que aqueceu o nosso segmento. Aí nós temos até uma divergência aí, vou até passar para o Gerson agora. O cara está falando, né, que o Gerson, os imóveis diminuíram de preço durante a pandemia, em compensação. Vamos lá. Eu percebi isso aqui na região da Barra, a Barra da Tijuca, Requeijão dos Bandeirantes. Eu já ouvi de alguns amigos em outros estados aconteceu o inverso, mais para a cidade do interior, né? Mas o Rio de Janeiro, especificamente, onde o mercado sempre foi muito, muito competitivo, né? Eu vi uma queda bastante grande no preço dos imóveis. Talvez por conta daquele boom que aconteceu com os imóveis saltaram de preço. Sim. Da noite para o dia, um apartamento de 500 mil passou a valer 1 milhão. E eu acho que o mercado de automóveis está atravessando exatamente esse momento. Ou seja, houve um disparate nos preços, houve já era uma expectativa depois da pandemia, porque as montadoras elas pararam de produzir, naturalmente, tiveram que dispensar seus funcionários por conta de segurança. E até que eles retomem isso e coloquem toda essa produção em dia, isso demanda tempo. Então, quando você tem a falta, aí começa a funcionar a lei da oferta e procura. Ou seja, tem pouca oferta e a procura começou a ficar maior do que a oferta. Eu não diria que o mercado de automóveis está aquecido. Eu não apostaria nisso.
eu diria que tem pouca oferta para um número de compradores que existe. Tá? Existe uma demanda também reprimida. Um exemplo muito prático, se antes vendia 30 um Volkswagen Polo, hoje está vendendo 10, porque tem 5 Polos sendo ofertados. Então, não houve um crescimento na procura de automóveis, mas houve um crescimento nos preços. Eu fiz até uma postagem no meu Instagram, deu uma grande discussão, que deu bastante audiência a esse assunto, que pegamos uma Toyota Hilux, que eu peguei como exemplo, que ano passado, há um ano atrás, quase que exatamente, ela custava em média R$240 mil, vivia um momento de queda na procura, ou seja, não era mais um carro tão cobiçado, e hoje ele está custando 350 mil, menos de um ano. Então, quer dizer, houve uma explosão de preço. Mas por que houve explosão de preço? Aí eu fico pensando e analisando. Não é porque aumentou o número de compradores, é porque a oferta ficou muito pouca, e quando essa valorização começa a acontecer, é porque esse consumidor está alimentando esse aumento de preço. Né? Porque se eu vou voltar agora numa situação que ela vai de encontro com esse momento que atravessa o mercado automotivo. Eu me recordo que no início dos anos 90, eu falo sempre esse assunto para alguns amigos, eu estava nos Estados Unidos e vivia lá, e a Honda estava, junto com a Toyota, estavam invadindo o mercado americano, vendendo horrores e crescendo as vendas, crescendo. E essa iniciativa não foi do governo americano, essa iniciativa foi dos próprios americanos, vendo que a Chevrolet e a Ford, que eram montadoras americanas, estavam começando a entrar numa zona de perigo e perdendo esse campo. Eles começaram a fazer campanha para parar de comprar carro japonês e comprar carro americano. Isso é consciência. Né? E o brasileiro ele não tem ainda essa cultura, essa é uma cultura que é prejudicial para nós próprios, né? Quando ele vai lá e alimenta. Então, o mercado de automóvel, Galisteu, deu um salto de preço. Deu um salto. E agora tem acompanhado. Está desabastecido, não tem carro para vender. Então, criou-se um problema enorme. Só que agora a indústria, em janeiro, já alcançou 200 mil automóveis, já produziu 200 mil automóveis. Ela precisa, estimo que entre 250 a 300 mil automóveis. Se ela conseguir, já nesses próximos 2 meses, produzir isso, ela normaliza isso até antes do segundo semestre. E aí vamos ter oferta e, naturalmente, né, como o mercado se regula, ele vai acabar cedendo nesses preços e a tendência é cair. Agora, até que isso aconteça, está muita coisa acontecendo dentro do próprio mercado. Tá? Problema político, São Paulo está atravessando um problema lá com o governador, que cismou de aumentar em 207% a alíquota do imposto do ICMS. Minas Gerais está atravessando um problema com a questão do gravame, de inserir o financiamento, receber o dinheiro dos bancos. O Rio de Janeiro com o problema do Detran, que é um problema a nível nacional, que agora quiseram digitalizar, né, os documentos. Isso não tem o menor cabimento da forma como eles querem fazer. Hoje sai de uma reunião, inclusive, dos despachantes, tinha alguns políticos lá representando nessa luta deles lá para, inclusive, melhorar a classe deles, né? E foi comentado sobre esse assunto. Então, quer dizer, nós estamos vivendo o mercado automotivo, uma ebulição, está explodindo uma série de problemas, e muitos problemas sem uma solução imediata, justamente por falta de uma organização. Ou seja, o que vocês têm o COFEVA, não é isso? COFES. COFES, o Conselho Federal. Isso, você tem os e temos também o Sindimóveis, que é o Sindicato dos Corretores de Imóveis. É um sindicato dos corretores de imóveis. Isso, Sindimóveis é o nome. Isso aí, eu não sabia. Então a gente no mercado, a gente costuma dizer o seguinte: você quer saber como o mercado imobiliário está reagindo?
vai no cartório. Essa semana passada, eu fui no cartório aqui do Rio do Recreio. Estava fazendo fila, entendeu? Fazendo fila ali de pessoas. Você vai no nono RGI, você vê fazendo filas. Então, assim, filas enormes. E no meio de uma pandemia, a gente vê que as vendas estão acontecendo, que os imóveis estão sendo vendidos, tudo que tinha. O que aconteceu? Aqui no Rio de Janeiro, mercado do Rio de Janeiro, principalmente que nós tivemos Olimpíada e Copa do Mundo, foi feito muito lançamento nessa época, já contando com Olimpíada e Copa do Mundo, e inclusive de hotéis, de salas comerciais, de residencial. E depois desse período que terminou, passou Copa do Mundo e Olimpíadas, ficou muito estoque. Todas as construtoras tinham muito estoque. O que aconteceu? Todas as construtoras resolveram primeiro vender esse estoque para depois voltar a lançar. Então, o mercado imobiliário já estava muito carente de lançamentos. E, nesse período, até 2019, mais ou menos, tudo que tinha de estoque das construtoras vendeu tudo. Zerou tudo. E começou a lançar. Tudo que lançou está vendendo. Foi lançado empreendimentos de alto padrão no meio da pandemia e foi vendido em 30 dias. Então, as pessoas estão buscando imóveis novos. Mas isso, desculpa te interromper, Galisteu. Esse é uma questão, por exemplo, o mercado de automóveis também é muito semelhante com o de vocês. Né? Fatiando ele, tem os veículos prêmios, né? São veículos acima de R$500 mil, R$1 milhão. Não tem que esse, então, eu acho que está faltando carro. Esse, então, não tem carro. Não tem para entregar. Não tem para entregar. Eu sou capaz de dizer que já tem gente pagando até ágio para comprar um Porsche, para comprar um carro super esporte. Então, é um problema que a pandemia é um problema bom, né? A gente vê que tem dinheiro circulando. Há dinheiro circulando. Só que o que está acontecendo no nosso setor, no mercado automotivo, é um desequilíbrio muito grande, é um descontrole e uma coisa muito desordenada. Já o caso de vocês, já começa a perceber que existe uma série de controles. Né? Tem a própria ADEME, né? A ADEME que cuida dessa parte imobiliária, que ela analisa o setor, está sempre tendo também o próprio ZAP, né, que tem FIP, né, FIP-ZAP, que você tem o valor de metro quadrado, para a pessoa quando entra na internet para buscar o imóvel pronto, ela tem ali já o valor de metro quadrado da região que ela está procurando. Já dá para ela ter essa noção também, e também tem vários gráficos mostrando como é que está a taxa de vacância, o que se numa região ali, o mercado de salas comerciais, se tem muita vacância, né, muitas coisas vazias, então a pessoa já vai ter, quanto maior a vacância, menor o valor praticado de locação. Então, para o segmento comercial, existia muita vacância, porque tinha muitas salas comerciais e reduzia muito para o investidor esse retorno para ele financeiro. Então, isso tudo acabou, né, diminuiu muito nesse período aí que as construtoras pararam um pouco de trabalhar com novos lançamentos, elas continuaram comprando terrenos e vendendo estoque para deixar para lançar depois, e passou a lançar de 2019, 2020, agora 2021. Então, ela teve muito tempo para trabalhar com esse estoque, entendeu? Então, hoje a gente não tem mais esse estoque. Hoje, tudo isso já está pronto. Então, o acontecimento normal de compra e venda que está sempre ali acontecendo, das pessoas comprarem o imóvel, daqui a pouco precisa comprar outro, porque a família cresceu. Sim. O estoque circulante. Vamos lá, Bruno. Vamos lá. Galisteu, uma pergunta aqui, que entra até a questão do treinamento. Você falou no início aqui da live, né, tem muito bem explicando, né, todo o seu trajeto para se tornar uma corretora de imóveis. E a gente está recebendo aqui algumas perguntas em relação a atualizações, ou seja, o Cresce oferece esse tipo de treinamento, vocês recebem esses treinamentos, tem treinamento presencial, treinamento online, como é que funciona isso, até a questão de reciclagem, às vezes, por exemplo, igual você mesmo falou, que
adquiriu sua carteira, depois você ficou um tempo sem atuar, quando você voltou, recebeu uma reciclagem. Como é que funciona isso, já que a gente está falando também em termos, né, da profissão? E aqui a gente já viu que o abismo, né, entre a regulamentação, né, de corretores de imóveis, né, e a falta de regulamentação dos vendedores de automóveis é até muito maior esse abismo do que a gente até imaginava. Então, hoje, se o corretor tira o Cresce hoje, ele fez o curso de TTI, foi lá, fez a inscrição, como eu falei, pagou a anuidade, passou ali a ser o corretor de imóvel. Ele entra no site do Cresce, vai estar escrito lá, cursos. Aí tem escrito presencial e online. Você clica lá, vai ter a data do curso, período de início e período de término do curso. Eu, por exemplo, já fiz curso de documentação 3 vezes, porque a lei muda, você esquece muita coisa e eu estou sempre fazendo. Então, você vai lá, me inscreve pela internet, aí ele manda um comprovante que você imprime, chega lá no dia do curso, você faz o curso. Esse curso, por exemplo, de documentação, um exemplo que eu vou dar, um curso de documentação, ele começa às 10 horas da manhã e termina às 17 horas, só para o almoço. Um dia da semana durante 4 meses. Você indo ali fazendo um treinamento com advogados, com pessoas que atuam no mercado imobiliário, que são credenciadas também, essas pessoas que dão curso, o Cresce costuma, elas só podem dar o curso no Cresce com pós-graduação, então são profissionais que, além de muito tempo de mercado, também são pós-graduados, e eu já fiz de matemática financeira, já fiz de avaliação imobiliária várias vezes, também são cursos longos, de 4 meses que você faz, você passa o dia inteiro fazendo, e a gente toda hora está refazendo, né, para reciclar, porque hoje, como eu falei, o direito ele muda conforme a sociedade vai mudando, então a gente tem que estar sempre se atualizando. Aí depois que eu fiz todos os cursos que o Cresce ofereceu, e eu já tinha refeito mais de 3 vezes, eu fui fazer o curso de Direito, estou fazendo agora a faculdade de Direito, estou no 5º período, porque eu já tinha feito todos. E eu gosto muito de estudar, gosto muito de estar me atualizando. E também a imobiliária, ela também tem os treinamentos de cada produto. Então, a construtora, por exemplo, a Cyrela, como eu acabei de dar o exemplo, a Cyrela, ela vai lançar um produto. Ela chama todos os profissionais no cinema, fala do produto de uma maneira geral e depois vai fazendo os treinamentos no stand, equipe por equipe. Então, pega lá um grupo de 20 pessoas, faz um treinamento de uma equipe, de um gerente daquele produto. Aí depois vai fazendo isso com frequência. E quando o empreendimento fica pronto, continua fazendo, porque a gente vende na planta e depois o imóvel fica pronto, você vai vender ele também pronto, aí já é outro tipo de treinamento, porque primeiro você mostra a maquete, você apresenta o apartamento decorado, depois quando o imóvel fica pronto, você já vai entrar no apartamento, você tem que saber onde fica o elevador, onde fica a área de lazer, onde fica o sol da manhã, o sol da tarde, coisas que você tem que aprender na prática mesmo, porque o curso de TTI não te oferece isso, você tem a parte burocrática, né, que a gente aprende, a parte teórica, mas muitas coisas a gente aprende mesmo ali na prática, no stand, na maquete, no decorado, com o engenheiro, com o arquiteto. Alguns produtos a gente tem, a construtora oferece também uma personalização desses imóveis quando ela compra na planta. A pessoa tem a possibilidade de já ter ali pela construtora um arquiteto que vai dar a flexibilidade dela de personalizar, de trocar um piso, ao invés dela esperar o imóvel ficar pronto e ter que quebrar, demolir, contratar um profissional. Não, ela na planta, ela já escolhe. Eu não quero esse porcelanato, eu quero colocar mármore. Então, a diferença do porcelanato para o mármore, arredondando aqui em valores, um custa R$60 o metro quadrado, outro custa R$100 o metro quadrado, então eu vou pagar a diferença e eu não quero o porcelanato, eu quero o mármore. Então, vai entregar do jeito que ela quer. Eu não quero uma parede não quero a parede fechada, eu quero cozinha americana. A construtora, ao invés de fazer aquela parede, ela não faz, ela já entrega com cozinha americana. Então, a pessoa, eu tenho 3 quartos, mas eu quero uma sala ampliada.
quero ficar com 2 quartos e uma sala ampliada. Ela tem a opção na planta de escolher. Então, as pessoas acabam optando, muitas vezes, de estar renovando o imóvel dela, renovando o patrimônio, comprando um imóvel na planta, onde ela tem todo esse atendimento personalizado e ela vai fazer, depois, quando ela for entrar no apartamento dela... Esse modelo recente, né? Esse é um modelo recente de lançamento, não, né? Tem quantos anos? Sempre teve. Sempre teve. Desde que eu entrei no mercado imobiliário. Eu tenho 16 anos no mercado imobiliário, sempre foi assim. É porque em 1980 e pouquinho, eu estava nos Estados Unidos com um amigo meu, ele foi comprar uma casa e foi mais ou menos assim. Nós fomos dentro de uma base da construtora e lá eles foram apresentando, né, ao mesmo. Assim, o flex, né? Assim, a planta flex, o acabamento, que você tem essa flexibilidade. Ele montou a casa dele em aproximadamente 1 hora e a casa foi entregue em 4 meses. Então, ele pode escolher, por exemplo, tem 4 tipos de banheiras, esse com esse acabamento, esse com esse, você escolhe os seus acabamentos, você vai agendar um dia com o arquiteto, vai escolher lá na construtora, porque tem prazos também, né? Até uma certa data a pessoa pode escolher os acabamentos. Depois de um certo prazo, a construtora tem que comprar aqueles... Disso. Eu quero fazer agora uma pergunta para você, Galisteu. Essa eu vou te dar essa bola redondinha para você. Conta para a gente aqui essa história da capa da revista Veja, que você foi matéria da Veja. Eu sei que isso rende para você bons frutos até hoje. Como é que foi isso? E como é que isso trouxe de benefício para você? Como é que te catapultou aí nesse mercado? Que eu tenho certeza que uma mídia dessa grandeza aí, com certeza, traz bons frutos, né? É verdade. Então, foi em 2011, esse ano vai completar 10 anos, e para mim parece que foi ontem, porque até hoje eu ainda, essa revista, essa matéria na revista Veja ainda me rende frutos. Deixa eu voltar aqui que eu toquei sem querer. Foi em 2011, maio de 2011. Na época eu trabalhava na imobiliária Lopes, e a revista Veja procurou a Lopes perguntando qual era o profissional que ela tinha, eles queriam fazer uma matéria com os profissionais da área de corretagem, falando sobre o mercado imobiliário, quanto é que o corretor de imóvel ganhava, eles queriam mais ou menos ir nesse segmento. E aí, na época, foi a Sofia Cerqueira, que é a jornalista, que eu ainda tenho amizade com ela até hoje, é minha amiga, estou sempre indicando ela para novas matérias, indicando novos clientes, e nós agendamos, né, essa entrevista, e ela queria saber, né, como é que foi, e queria saber a história, né, contar um pouco da minha história, como é que eu cheguei no Rio, e essa matéria fala um pouco disso, né, quando eu saí de São Paulo, em 2005, cheguei em 2006 no estado do Rio de Janeiro, com uma filha de 3 anos, recém-separada, e não tinha ensino superior, porque eu tinha tido uma filha muito cedo, e vim trabalhar no mercado imobiliário, e comecei, com 40 dias, foi a minha primeira venda no mercado imobiliário, 40 dias de profissão, e daí foi sempre essa sequência, né? Eu não conhecia, né, o mercado imobiliário quando eu cheguei aqui, e eu aceitei e falava para o meu gerente, eu quero trabalhar todos os plantões que você tiver, então me manda para todos os lugares. Eu acho que no mercado imobiliário tem poucas pessoas que conhecem tantos lugares como eu, porque eu fui fazer plantão em Botafogo, em Campo Grande, Nova Iguaçu, Caxias, Mesquita, lugares que o carioca não queria ir, porque muitas vezes o corretor de imóvel, ele fala, eu quero trabalhar pertinho de casa, mora no Recreio e quer trabalhar no Recreio. No máximo vai até a Barra, mas não quer fazer plantão um pouco mais distante. Eu pegava tudo que tinha direito, pode me colocar que eu preciso vender. E aí começou assim, e eu não conhecia as pessoas, eu pedia para o meu gerente, aqueles clientes que entraram e que não compraram, me dá a ficha aí que vocês não utilizam, e eu ficava no telefone. E quando eu ligava, eu falava, boa tarde, as pessoas falavam, você não é do Rio de Janeiro, né? Então já quebrava o gelo, assim,
as pessoas perguntam, você é de onde? Você é do Sul? E eu conseguia muitos clientes assim, conversando, falando sotaque, me ajudou muito também, foi muito positivo. E aí, desde dessa matéria da Veja, nesses 10 anos aí, muitas pessoas me procuram, muitos famosos, e graças a Deus, ela para mim ainda é muito atual. São 10 anos já, que e bom, ainda está bem atual para mim. Tá vendo, Bruno, como é que a gente está precisando de alguns dos nossos saírem em capa de uma Veja, com uma matéria bacana como essa. Infelizmente, Luciano, infelizmente, é a nossa dura realidade. O mercado tem que ouvir isso muito mesmo, porque a gente aparece muito, sim, na imprensa. Mas na imprensa policial, em capa policial. Entendeu? Crime, confusão, é só isso que a gente. É o estigma que a gente carrega, vendedor de carro é tudo picareta, é tudo pilantra. Por quê? Existe uma. Eu vou até colocar isso aqui para. Eu tenho certeza que você vai entender. O que acontece? O empresário do mercado de automóveis, ele tem para produção o vendedor. Como para vocês, a imobiliária são os corretores. Aqui são os vendedores. É uma classe que chegou num nível tão baixo, que ninguém está percebendo isso. O que o consumidor percebe? Quando ele está diante de um profissional como você, bem preparado, para ser atendido por um profissional desse nível, ele já se coloca numa condição quase que igual. E como você vende produtos caros, né, o automóvel também é caro dentro da sua relatividade, você está normalmente atendendo, às vezes, um advogado, um promotor, um juiz, um desembargador, um empresário, um médico, Sim. Diversas profissões que são de pessoas bem-sucedidas. E elas querem ser atendidas por uma pessoa bem preparada. E o mercado de automóvel, à medida que você achata essa classe, você coloca ele bem lá embaixo, você só tem a casta mais pobre, não no sentido pejorativo, mas é de desqualificação, ou seja, são profissionais que não estão qualificados, muitas vezes, para fazer um atendimento de um cliente que tenha a expectativa. Isso, para ter. Eu não vou nem falar no alto padrão, que no alto padrão já é mais complicado se entrar. Então, a pessoa realmente tem que estar muito bem preparada. Mas mesmo assim tem problemas, tá? Então, de forma geral, hoje o vendedor ele não tem curso, não tem curso de reciclagem, ele não tem incentivo, ele não tem o ganho dele muitas vezes é cruel, tá? É quase escravo. Ele trabalha, ele entra na empresa hoje, já assina a carta de demissão, entendeu? É muita crueldade, é a verdade que tem que ser dita, e a verdade dói, tem pessoas que não gostam de ouvir, mas essa que é a verdade. Não estou dizendo que são todos os empresários que eu conheço, empresários espetaculares, que os vendedores, a equipe não larga a empresa. Existem vários, mas não é via de regra. A via de regra é judiar mesmo do cara, entendeu? Jogar ele na pior condição, se vira aí, cara. O que tem para você é isso, se quiser, quer. Então, o consumidor, ele percebe isso. Ele vê que se aquele empresa está me apresentando um profissional daquele baixo nível, essa empresa é ruim também. Então, ele não percebe que ele está se nivelando da mesma forma que está a equipe que representa a empresa dele. Uma vez, eu trabalhei para o pessoal da Globo e eles chamavam, quando eu dirigi uma concessionária Audi, nomes famosos, não precisa falar aqui, e eles tinham o hábito de chamar a empresa de companhia. Uma concessionária de companhia. Sabe por quê? Porque a cabeça deles era a cabeça de uma companhia, como a Globo. Então, eles entendiam que eles eram funcionários de uma companhia super bem remunerados, como tem até hoje. A Globo está atravessando suas dificuldades, mas sempre teve funcionários ganhando altos salários. Por quê? Porque ela sempre quis ter o melhor
do mercado. Ela sempre quer ter os melhores profissionais. Por isso, ela conseguiu chegar onde ela chegou. Então, essa cultura no empresário automotivo, nos empresários do mercado automotivo, é que precisa, primeiro, mudar urgentemente. Primeiro, tem que haver esse entendimento. Olha, eu tenho que valorizar a minha equipe de venda. São eles que estão representando a minha empresa. São eles que vão atender o cliente. São produtos caros. Entendeu? Eu não posso botar qualquer uma pessoa desqualificada, não menosprezando a pessoas que não estão prontas para vender. Eu vejo, às vezes, até numa região, por exemplo, pobre, entendeu? Você pode descobrir ali talentos, porque venda é talento, na minha opinião, na minha visão. Então, você tira dali, às vezes, um talento, você prepara aquele talento, investe naquele talento. Então, eu acho que está faltando uma cultura melhor no brasileiro, de forma geral, e no automóvel é crítico o problema. O problema é muito crítico. Está sendo aproveitando assistindo isso aí. Aproveitando isso que você falou de valorização, o mercado imobiliário, muitas pessoas que não trabalham no segmento até questionava, né? O período aí do boom, né, que teve 2006, período que eu entrei, 2006, 2007, 2008, as construtoras, elas faziam as premiações, premiação de carro, né, quando a gente batia a meta, se vender em 30 dias o empreendimento todo, bateu a meta, a gente vai ter sorteio de carro, sorteio de viagens. Então, eu já viajei para a Argentina, Paris, viagem com acompanhante, com tudo pago, e tem pessoas da minha família que falam, não acredito que você está falando que você fez essas viagens. E, assim, o empreendimento, por exemplo, Porto Madeiro, um empreendimento que foi lançado no Recreio. Aí a gente foi conhecer, meu marido também é do segmento do mercado imobiliário, ele fez uma venda no empreendimento de uma construtora que se chama, o empreendimento Porto Madeiro, inspirado em Porto Madeiro, na Argentina. E nós viajamos com tudo pago, e aí você fala assim, foi viagem, né? Foi premiação. As pessoas, nossa, não acredito, uma viagem internacional com tudo pago. E a gente, assim, além de ter essa relação que você tem anos aí que esse empreendimento está pronto, você, quando volta lá, você lembra, né, da viagem. Então, é muito bom a gente ter esse reconhecimento. Sempre dos treinamentos, faz um sorteio de uma HP, faz um sorteio de um notebook, de um celular de última geração, porque o profissional da corretagem, a gente precisa ter celular bom, porque a gente precisa ter fotos muito boas, vídeos muito bons, a gente precisa de uma memória grande no telefone. Então, as construtoras costumam fazer esses tipos de sorteios quando a gente bate meta. Então, a pessoa, além de fazer a venda, que ela vai ganhar a comissão da venda, ela também vai ganhar prêmio se bater a meta de vendas. Então, isso é bem bacana. Funciona assim porque, na época da Audi, eu fazia muitas premiações. Tá? Eu bolava muito com eles, mas não eram metas loucas, malucas e eloquentes. Não, metas atingíveis, né? Porque aí bota o cara... Isso é pior ainda, isso é outro erro gravíssimo. Porque quando você inventa essas metas impossíveis de se atingir, você bota uma pressão tão grande nesse profissional que ele começa a vender para o consumidor de forma selvagem, ou seja, vai querendo depenar o cliente. Vale tudo, né? Aí não pode ser dessa forma. Então, a coisa tem que ser saudável. Eu fazia isso junto com o banco, era uma financeira, o Banco Safra, foi um grande parceiro nosso na época, e a gente fazia premiação, ganhava home theater, televisão. Então, tinha várias... Eu buscava isso para a equipe de vendas, e era saudável, era disputa saudável, eles queriam estar sempre buscando uma posição melhor para ganhar aquele prêmio, um carro que vinha com bônus de fábrica, sempre tinha uma premiação para aquele que vendia aquele carro. Então, isso é muito importante. E saber que o mercado imobiliário, eu sei disso, vocês ganham muitos prêmios, entendeu? Vocês são muito premiados, e isso realmente enaltece. Eu tinha uma outra curiosidade, vê aí se você lembra de alguma, Bruno.
Porque eu tenho uma... Deixa eu aproveitar e falar mais uma coisa, né? Que aquela hora você falou referente às divisões no mercado imobiliário, a gente tem o popular, né? O imóvel popular, tem o médio padrão e o alto padrão. O popular é abaixo de 300 mil, o médio padrão na faixa de 500 mil e o alto padrão acima de 1 milhão. Então, a gente, quando trabalha com um cliente, atendendo um cliente de médio e alto padrão, essas viagens, essas premiações, esse conhecimento de mundo faz muita diferença no atendimento, porque muitas vezes você não precisa mostrar que é o quarto, que é a cozinha, que é a sala, porque é óbvio, né? A gente não está ali para falar disso. Então, entra no assunto de uma viagem e essa cultura faz toda a diferença no atendimento. Quanto mais viajado o profissional, quanto mais ele tem cultura, mais ele vende. Sim, mais ele vende. Eu falo isso o tempo todo. A literatura, no meu setor, é muito pouco. O cliente, ele quer o espelho, né? Ele gosta de estar falando com alguém no mesmo nível dele. Então, quando você deu esse exemplo aí do profissional que às vezes é usado, ele é rebaixado, a pessoa já não tem nem muita vontade até de trabalhar, de atender o cliente, né? E faz toda a diferença isso. Eu acho que eu queria aproveitar para falar sobre isso, só para não deixar passar batido. Em linhas gerais, você hoje pode dizer que o corretor de imóveis tem todo apoio jurídico, vocês têm apoio de formação, né? Hoje você tem até as redes sociais aí. Hoje não dá mais para ser um analfabeto digital, né? Hoje, se você entrar no YouTube, e colocar Cresce Rio de Janeiro, você vai assistir algumas lives lá falando de documentação, falando de imóveis, falando do mercado. Você não precisa ser corretor, você como consumidor, como cliente, você coloca lá no canal do Cresce, você vai ver muita coisa boa. Explicando aqui, sobre ônus reais. Chamou atenção aqui um caso até diferente. Léo Barreira, vocês estão lendo aí? Procura emprego há mais de 1 ano como vendedor de automóveis. Olha que bacana. Você quer aceitar esse desafio? Então vamos tentar te ajudar. Você é corajoso. Vamos lá. Ter conhecimento. Fiz o curso do Bruno. Aí, tá vendo, Bruno? Fez teu curso. Porém, não há oportunidade para iniciantes. Fale um pouco sobre isso. O profissional preparado que não encontra oportunidade. Me permita? À vontade. Então, Léo, primeiro passo, outro dia eu fiz uma live para falar sobre isso. Tá? Primeiro passo é respeitar o consumidor, sempre. Tá? O consumidor, se você colocar na sua cabeça que o consumidor tem que virar seu amigo, você vai dar grandes passos. Você tem grande chance de ter sucesso nisso, tá? Porque relação de negócio é confiança. Tá? E quando você conquista a amizade, você tem a confiança dele. Isso não é diferente no mercado imobiliário. Não é diferente. Né? Sim. Então, essa é o que eu diria para você no mercado de automóveis, você já começa se destacando, tá? Porque não é via de regra. Tá? Infelizmente, nós não temos cursos como os corretores imóveis têm, tá, Léo? Mas você, infelizmente, aprende a duras penas. Tá? Meu pai não era do mercado automotivo, não tinha ninguém na minha família envolvido com automóveis, e eu fui sozinho, com a cara e a coragem, fui batendo cabeça e fui abrindo porta e fui entrando. Vai ser um prazer poder te ajudar. Não sei qual estado que você está, tá? Eu vou te ajudar, te prometo te ajudar. Só pelo fato de saber que você está interessado, entre em contato com o Bruno, a gente vai falar. Ó, já tem alguém aí, ó, a LM Automóveis, é uma grande de uma empresa, grande empresário, valoriza os profissionais. A LM Automóveis deve ter, mais ou menos, para vocês saberem, deve estar desde 1972. É uma empresa de pai para filho. Hoje quem está lá é o Murilo, que está passando para os filhos. É uma empresa grande de automóveis. Tá? Então, Léo, já apareceu uma empresa aí para você. Queria
Queria aproveitar verdade, e pedir para vocês, que está pedindo aqui o contato, se vocês me permitirem, eu passar o meu contato aqui. Peraí. Agora vamos chegar. Acho que agora eu não vou perder essa oportunidade. Que todos os automóveis que entrar em negociação imóvel, a primeira pessoa, eu faço questão de ser lembrado. Com certeza, né? Os seus colegas corretores de imóveis que tiver um carro para qualquer carro, pode ser um carro de 10 mil, um carro de 1 milhão. Não tem problema nenhum, não que eu tenha esse dinheiro, mas a gente corre atrás e acaba arrumando esse dinheiro. Então, a gente viabiliza, eu consigo viabilizar qualquer operação de vocês aqui no Rio de Janeiro com facilidade, tá? Qualquer carro que estiver entrando em imobiliária, em construtora, qualquer carro, não importa o valor. Você não vai perder a venda do seu imóvel. Eu vou, pelo menos... Então, a Carol está comentando aqui, né, que ela queria saber como os corretores fazem nos casos que entram um troca carro, né, na compra do imóvel. Eu já fiz venda que a pessoa estava com 2 carros e queria comprar um imóvel, colocou os 2 carros no negócio e falou, você aceita um? Eu falei, aceito. E entrou o carro, e fiz a venda e depois fui na concessionária, fiquei usando um carro um tempo e depois fui na concessionária e vendi. Então, a gente faz isso. Agora eu vou passar a fazer com o Gerson. Obrigado pela preferência. Tá bom, isso já vai ser um bom caminho. Então, olha quanta coisa boa a gente já está aqui vendo dessa live que a gente produziu. Eu quero fazer outra. Eu acho que a gente não cabe Vamos sim. Cabe outra, tá? Eu acho que dá para a gente fazer até com mais, vamos botar 2 vendedores com 2 corretores, eu acho que a gente já pegar um corpo maior, tá? O Bruno, hoje ele falou pouco, tá? Mas ele tem um conteúdo espetacular, tá? Fala um pouquinho desse ponto. Lembrei. O perito imobiliário é um curso que vocês fazem à parte. Né? Existe o perito imobiliário. Esse perito, que também é oferecido pelo CRES. Que é o curso oferecido pelo CRES, e é um estágio a mais, onde a justiça, quando precisa fazer uma perícia de um imóvel, ela consulta esse perito. Ele ganha mais por isso? Sim. É como eu falei, no site do CRES existe uma tabela de honorários, então ele mostra ali o percentual de comissionamento para a venda do imóvel, para a administração do imóvel. No caso de venda, Rio de Janeiro, de 5% a 6%, se for imóvel urbano. Se for imóvel rural, 10%. Administração de imóvel, 10%. E no caso da avaliação do imóvel, a gente trabalha com 2 salários mínimos para fazer a avaliação, ou percentual de 0,6 em cima do valor do imóvel. Então, a gente costuma caso a caso, analisa caso a caso. Mas a gente uma cobrança que é feita, né, um trabalho. A última avaliação que eu fiz com um cliente que comprou um imóvel comigo na planta e depois, quando ficou pronto, ele quis fazer uma avaliação para poder colocar no mercado, num outro negócio. Ele fez de 2 imóveis, e eu recebo um sinal para poder fazer o laudo. Tem laudos que pode dar 30 páginas, é um laudo trabalhoso, com cálculos, com amostras que você tem que fazer de mesmo perfil de imóvel, não é simplesmente entrar na internet e olhar um valor ali, porque as pessoas colocam o valor do imóvel, o valor que ela quer. A gente... ela pode falar que o imóvel que custa... que é avaliado no valor de 500 mil, ela quer vender por 1 milhão. Ela pode pedir o que ela quiser, mas não é o valor de mercado. Então, nós fazemos uma avaliação, seguindo a avaliação da prefeitura, a gente tem que ter IPTU, tem que ter toda a documentação, isso vai no laudo também, tem comparativos, existe mais de um tipo de avaliação, que a gente vai usar o método de acordo com a necessidade do cliente, com o tipo de avaliação que ele quer. E a gente faz também, o profissional, o engenheiro pode fazer, o corretor de imóvel pode fazer, mas a avaliação de imóvel, o ideal é fazer com o corretor de imóvel. E existe essa tabela de honorário no site, para quem tem dúvida, pode entrar no site do CRES e jogar no Google lá,
honorários, Cresce Rio de Janeiro, vai aparecer a tabela. Uma tabelinha que tem assim, a borda um quadro verde e amarelo, com as cores da bandeira. Eu vou perguntar, agora eu vou fazer a pergunta para o Bruno. Bruno, diante das informações, o nosso mercado, a gente tem você aí, que é um amigo próximo, um perito, né? A gente está com essa esperança aí, com a iminência da nossa lei também entrar em vigor, né? E ter essa classe aí, ou seja, um plus a mais para um vendedor de automóveis que pode amanhã, além de ser um vendedor, de ser um perito. Explica para a gente, até para a Galisteu entender, como é que funciona esse teu trabalho que você faz de perícia, como é que funciona, o que seria importante com a lei regulamentada no setor, para os vendedores que querem se tornar um perito, o que faz de ganho, entendeu? O que transforma a carreira desse profissional? Pois é, vou até fazer uma própria analogia, até com o que a Galisteu falou, né, da questão da perícia judicial, por exemplo, com relação ao engenheiro, né, e ao corretor. Agora falou, um engenheiro pode fazer. Então, por exemplo, no caso de automóveis, acaba que às vezes até uma avaliação de preço, ou seja, de valor de mercado, ela é enviada para um engenheiro mecânico. Justamente por quê? Porque não tem a profissão regulamentada, né, do vendedor de veículos automotores. Então é o seguinte, né, muitas vezes o engenheiro ele não é um atuante ali do valor do comércio para poder avaliar o bem em termos de preço. E muitas demandas, até judiciais, acabam sendo até de avaliação patrimonial. Por exemplo, né, inventário, um veículo antigo ou um veículo fora do padrão. Você não pode seguir simplesmente uma tabela FIPE. Né? Então você precisa de um profissional, né, que seja do mercado, igual seria no caso ali de um corretor de imóveis, que vai chegar e vai avaliar aquele bem específico. Olha, né? Um veículo imóvel de colecionador não é a mesma coisa, né? Uma pessoa que tem um veículo, coleções, né? Deixou aí como herança, não tem como. Pois é, e aí muitas vezes, como não tem esse profissional, acaba recaindo para o engenheiro. Por exemplo, eu já fiz avaliações patrimoniais de carros até que não são especificamente, por exemplo, de antigos, apesar de ter muito. Mas, por exemplo, a pessoa retirou um carro 0 km, faleceu logo em seguida, e o carro ficou 5 anos parado numa garagem, entendeu? Ele ainda não é um carro de coleção, mas ele também não pode ter um preço avaliado numa tabela com um carro com 5 anos de uso, sendo que ele ficou parado. Então, ou seja, como se precificar isso, né? Então, isso aí eu estou falando sem entrar em questões técnicas, né? Porque aí você tem perícias mais técnicas que aí sim exige outro tipo de treinamento, outro tipo de formação. Mas no caso dos vendedores de automóveis, né, existe esse campo, que é um campo de trabalho muito bom. E além de tudo, né, independente até dele poder atuar, quando você tem uma profissão que é regulamentada, né, a gente volta um pouco no que a gente falou aqui no início da live, e que eu estou surpreso justamente com esse abismo que existe, né? Eu não sabia, apesar de ter algum conhecimento com relação à profissão de corretor de imóvel, eu não sabia que estava tão avançada a esse ponto. Né? E tocou-se em assuntos aqui que são muito importantes para quem trabalha no ramo automotivo. Ou seja, né, a Galisteu falou uma coisa que é verdade. O cliente ele quer um espelho, ele quer conversar com alguém que esteja mais ou menos no mesmo nível dele, né, no nível de conhecimento, no nível de relacionamento, né, no nível pessoal. Então, quando você tem um profissional que é valorizado, recebe treinamentos, sabe argumentar, sabe conversar, mas possui também uma experiência de vida, né, como essa, é muito mais fácil você ter essa conexão entre as pessoas. Para quê? Para poder gerar a venda. Então, assim, acho que realmente é imprescindível que haja essa profissionalização da profissão, que haja uma conscientização, principalmente de donos de lojas e concessionárias, para investir em seus profissionais, não é simplesmente pegar uma pessoa, contratar, jogar ali no pátio de vendas e falar se vira, que é assim que funciona o mercado hoje. E aí a gente pega exemplos, como colocou aqui o Léo, né? O Léo, fala aí até da sua cidade, aqui do seu estado, né? Você vê,
ó, ele quer trabalhar com venda de automóveis, fez o único curso que tem nessa área no Brasil, né, que graças a Deus é o meu, né, e você vê, e está tentando e não consegue. Pô, peraí, né, se você é um dono de loja, é muito melhor você prestigiar uma pessoa que quer começar e que já começou certo fazendo um curso, do que pegar uma pessoa que simplesmente fala assim, eu tenho experiência. A Galisteu deixou o exemplo dela aqui, que é fantástico, é digno de elogio. Ela chegou no Rio de Janeiro, recém-separada, né, sem conhecer nada, foi perseverante, chegou na imobiliária, falou, não, uma filha, porque você com uma criança com 3 anos, você precisa de ter um suporte. Não é fácil, eu sei disso. A minha caçula de 3 anos, eu estou trancado aqui, porque senão ela vai entrar aqui no meio da live. E você vê, olha só, olha que exemplo, vou dar os meus parabéns aqui para você, Galisteu, né, sem te conhecer pessoalmente, faço questão de conhecê-lo quando eu for ao Rio. Você chegou e falou assim, eu quero todos os plantões, né, aquilo que os outros corretores não querem, eu quero a lista de todos os clientes, eu quero conversar, ou seja, mas aí tem o lado pessoal também, né, a sua perseverança, a sua garra te transformou em uma profissional, a ponto, inclusive, de você ser capa de uma revista, né, de âmbito nacional, que é o caso da Veja. Então, estou deixando aqui meus parabéns. O Léo colocou aqui, ó, ele é de Campinas, então o pessoal da audiência aqui, ó. Minha cidade, de Natal. Eu sou de Campinas, interior de São Paulo. Lojas de Campinas, vamos dar uma oportunidade para o Léo Barella, por favor. E olha aqui, ó, e a live. E o meu sotaque aqui, né, Léo? Que eu sou de Campinas, aí do interior. Fica tranquilo, então, eu quero aproveitar e complementar o que eu tinha falado referente à questão do perito, né? O perito, ele também é um curso oferecido pelo Cresce, e no final do curso, que também é por volta de uns 4 meses, tem uma variação de tempo, que você tem que aprender como fazer avaliação de terrenos, como fazer... apresentar, por exemplo, ao invés de apresentar para um construtor um terreno, só a terra, eu apresento para ele o que é possível fazer naquele terreno. Olha, eu já tirei a CI, aqui é possível você fazer 3 pavimentos, ou aqui você pode lançar um prédio com 20 andares, aqui você tem um VGV, que a gente fala no mercado imobiliário, de volume geral de vendas, né? Você pode chegar a esse valor de volume geral de vendas. Então, o valor que você vai pagar no terreno é isso, você pode ganhar isso. Então, é muito diferente de você chegar e simplesmente oferecer um terreno. É um trabalho bem diferente. Aí, o corretor, quando ele faz esse curso de avaliação, de perito avaliador, ele vai ter o KNAI, que é mais um documento que ele vai ter demonstrando ali toda a capacitação dele, entendeu? A competência então, dele. Como eu esqueci não tinha falado esse detalhe, quando você estava falando aí do perito, achei importante complementar. É isso aí. Estamos chegando. A Galisteu queria fazer uma live de 1 hora. Eu sabia que a gente não ia conseguir. Sabia que... Bom, pessoal, essa live vai ficar gravada aqui no Facebook para o tempo que todo mundo quiser ver. Está indo para quase 1h30, né? Tranquilo, vamos... Entendeu? Fica à vontade aí. Agora, quem quiser fazer alguma pergunta aí, a gente chega nesse finalzinho aí, fiquem à vontade para perguntar. Vamos fazer as nossas considerações finais. E eu vou falar aqui o meu telefone para os corretores de imóvel aí que quiserem falar comigo, que a partir de agora é comercializar um automóvel. Quero entrar nesse mercado automotivo aí. Minha mulher a Carol colocou aí teu Instagram, teu telefone. Fantástica. Ela é fantástica. Aí a dupla dinâmica, essa dupla aí, ela é casal. Esse aí é literalmente casal 20. Ela um fala, o outro já coloca. Rápida, né? É isso aí, Carol, parabéns. Assim que funciona. Então, quer dizer, muito bacana, Luciana, isso foi de uma avalia, o Evandro Chueiro, live excelente, é assim, o tempo voa, o Evandro. Muito bom, cara, muito bom. Todo mundo que está assistindo, quem vai assistir, porque vai ficar aqui, isso ainda vai dar muita repercussão.
Então, porque mostra dois setores muito semelhantes, né? Mas é extremamente semelhante, mas com uma diferença absurdamente grande. Então, sinta-se você, Galisteu, privilegiada de estar hoje numa profissão com todos esses aparatos aí, todas essas ferramentas, toda essa proteção, que não é o que está acontecendo no mercado automotivo. E a gente está sempre reclamando para melhorar, né? Então, a gente está sempre lutando aqui. Nós estamos buscando fazer um departamento para mulheres no Cresce, um atendimento para mulheres de apoio. Então, ainda tem muita coisa aí pela frente ainda para a gente buscar, porque é uma profissão tipicamente masculina, né? E hoje em dia a mulher, ela está... O número de mulheres na corretagem aumentou muito. É uma coisa que eu sempre lutei, eu sempre falei, o mercado de automóveis precisa de mulheres. Até para quebrar esse gelo, esse estigma que só é vendedor de carro quem é homem. Não, tem que acabar isso. Até porque é uma relação tão saudável. Falta o contato da Galisteu, o Murilo está falando, ela vai colocar, com certeza. Coloca nos comentários aí, Galisteu, se você tiver com o chat aberto aí. Vai colocando. Deixa eu colocar aqui. É muito legal ter no mercado automotivo mulheres trabalhando, e muitas, eu conheci algumas super competentes, e que dominam bem essa atividade, mas às vezes elas se sentem até... Vê se aparece aí para vocês o meu contato. Pode falar que a Carol vai escrever. Fala aí seu telefone, Luciana. Como é que fala? Não, eu ponho aqui, ó. Eu botei no chat. 96448-0725, DDD 21, e o 99385-8669. Esses aí, ó. São esses, telefone da Galisteu. Quem quiser falar com ela, qualquer negócio de imóvel, só não vai tentar comprar carro com ela, que ela só vai vender para mim. Verdade. Meu negócio é imóvel. O automóvel é com Gerson. Isso aí. Imóvel agora eu vou também direcionar para você também, pode ter certeza. Agradeço que vocês indicarem. Esse bate-bola aí, bem legal. E, gente, tem mais alguma pergunta? Vamos marcar uma segunda live com as perguntas que a gente não conseguiu responder aqui. A gente marca uma segunda para dar continuidade nesse bate-papo, porque eu acho que foi bem legal, foi uma introdução, né, falando das profissões, de quando começou, como é que está nesse momento, e a gente pode fazer uma segunda live depois de uma continuação do que as pessoas perguntaram e que não deu tempo, porque apesar de ser 1h30, a gente não conseguiu responder todas as perguntas aqui, que foi bem movimentado. Não dá, é impossível, é impossível. É isso aí. Pô, foi muito bom. Eu vou deixar essas considerações aí finais aí para você aí fazer. Galisteu aí, mais uma vez, fala um pouquinho como é que falam com você, como é que te encontra. O meu Instagram, quem quiser me procurar no Instagram, é Luciana Costa Oliveira, tudo junto, que é o meu nome completo. E no Facebook, se você colocar Galisteu, vai aparecer eu ou Adriane Galisteu. Aí vai aparecer lá Galisteu Luciana Oliveira. Tem 2 perfis, porque o mercado imobiliário tem muita gente. As pessoas que eu tenho num perfil lá, realmente eu conheço, convivo. Já atingiu lá 5.000 pessoas e eu abri um outro perfil, número 2. Então, podem mandar o convite, que eu aceito vocês. E vamos, se tiver pergunta, tiver dúvida, interesse imóvel, o que vocês precisarem, estou à disposição. Que legal. Bruno, e você? Como é que aí vai ter... Nós estamos com um evento programado para o final do ano. Como é que está esse evento? Os seus cursos, como é que está isso tudo aí? Pois é, nós temos um evento aqui que na verdade, é o Congresso Automotivo, que aconteceria no ano passado, mas em função da pandemia ele foi adiado, agora para o final do ano, em novembro, vai acontecer em Belo Horizonte. Mas ele vai trazer uma novidade, além de todo o conteúdo, né, porque justamente como a profissão, né, o setor de compra e venda de veículos não é regulamentado, não tem os treinamentos, não tem todos os cursos ali, né, como
a Galisteu colocou, inclusive invejando a gente, né, que a gente gostaria de ter nessas entidades, né, dando todos esses treinamentos, esses cursos para nós. No Congresso Automotivo, além de todo o conteúdo, nós vamos lançar também a premiação dos melhores profissionais do setor. Ou seja, já que não existe uma regulamentação, né, uma legislação, um apoio, né, do poder público, de leis e tudo mais, como existe do corretor de imóveis, né, nós temos essa iniciativa. Então, estou deixando aqui só uma pincelada, né, para os profissionais aí, né, vendedores de automóveis, né, vendedor de concessionária, né, a melhor concessionária, a melhor loja multimarcas, o melhor vendedor, né, de carros premium, o melhor vendedor ali de carros populares, enfim, vai ter uma premiação muito bacana dentro de um congresso que, obviamente, vai levar conteúdo para o setor e, além disso, né, tem os meus cursos que, assim que a gente tiver uma vacinação um pouco maior aí, né, da população, nós vamos retomar, porque são cursos presenciais, né, que eu viajo o Brasil todo ministrando, e são cursos justamente com o tema, né, de comércio de veículos, né, avaliação e vistoria de automóveis. Porque você tem que... É a mesma questão que a Galisteu falou. Você precisa conhecer do produto. Como é que você vai vender um automóvel também sem ter um mínimo de conhecimento sobre ali o carro? Então, você tem que ter um certo conhecimento sobre a máquina, você tem que saber demonstrar o produto, por isso que você vê que ela mesma falou aqui, né, você vê as construtoras levam os corretores para um cinema, demonstram o produto, conversa com o arquiteto, conversa com o engenheiro, ou seja, você tem informações ali sobre o piso, sobre a parede, sobre a tinta, sobre a iluminação e tal. Aí, quando a gente chega para o mercado de automóveis, tem muito vendedor, mal sabe abrir o capô do carro. Então, como é que ele vai demonstrar ali, né, quando você faz ali algumas perguntas mais técnicas, por exemplo, esse veículo possui um controle de tração, esse veículo possui um controle de estabilidade, pronto, já dá bizil na cabeça da pessoa. Esse é um carro híbrido, como é que funciona, qual que é o funcionamento dele, não é? Então, esse curso, né, eu tento levar para as pessoas justamente isso. Né, uma parte dele é justamente sobre o comércio, né, como funciona o comércio de automóveis, e a outra parte é justamente a parte técnica dos veículos. E aproveitando aí a questão da pandemia, né, e esse tempo, vamos falar assim, que a gente ficou, principalmente home office, eu enriqueci mais ainda o conteúdo dos cursos. Então, quem até já fez curso comigo, que algumas pessoas aqui da live já fizeram, pode até fazer de novo, porque também vai ser uma reciclagem. Serviu como reciclagem para mim, como instrutor, e também vai servir para todo mundo. Para quê? Para a gente levar, né, essa é a minha bandeira, a minha briga, juntamente com a do Gerson, profissionalizar o setor, né, o comércio de veículos. É importante para a classe, mas é importante também, principalmente, para o consumidor. Galisteu, eu só posso agradecer a você, porque realmente eu fui surpreendido por uma live extremamente rica, tá? Muito, mas superou muito as minhas expectativas em termos de informações e conteúdo. Tanto é que você vê que nós estamos com 1h30 de live e teríamos assunto aqui para conversar por mais 2, 3 horas, mas é bom ficar esse gostinho de quero mais, né? Porque para a gente poder voltar. Né? Então, assim, você deixou o convite e eu já estou aceitando aqui que façamos uma outra live. E o Gerson, obviamente, já é meu amigo pessoal, a gente conversa diariamente, né? Um monstro aí do mercado automotivo, 40 anos de experiência, né? O mentor do projeto de lei, né, que é justamente para a gente tentar regulamentar a profissão do automóveis. Então, assim, dispensa mais comentários. Da minha parte, eu agradeço imensamente, né, vocês dois. Também agradeço o convite, muito obrigada a vocês. E foi maravilhoso o bate-papo aqui, muito agradável. E estou à disposição. Vamos marcar uma nova data. Então, perfeito. Fica aqui para todos os nossos ouvintes, o pessoal da audiência aí, agradecer a vocês a paciência, né, de nos ouvir aí, trazer essas informações, e, de certa forma, são informações muito, muito valiosas, né? Informação sempre foi uma coisa muito importante para o mundo, até da espionagem, né? Espionagem industrial, de guerra, de qualquer coisa. Então, todo mundo está sempre atrás de informação, e com o mundo cada vez mais acesso às informações, é isso que a gente está fazendo, contribuindo aí com essas informações gratuitas, sem não ter aqui nenhum mago, nenhum professor, ninguém veio aqui para ensinar nada, nós estamos compartilhando experiência, estamos dividindo, levando mais conhecimento, também aprendendo, que é mais importante que isso tudo. Essa página é uma página
fantástica, de um grupo que administra muito bem essa página, leva muito conteúdo para todo o pessoal que gosta desse mercado, e mostrar que existe dentro desse mercado automotivo muitos profissionais querendo, desejando realmente a regulamentação, não pura e simplesmente para ter a profissão regulamentada, mas por todo esse conjunto de coisas que a gente conquista junto com uma regulamentação, eleva o nível do setor, eleva o nível da profissão, eleva o nível dos negócios, melhora, fica mais saudável os negócios para quem quer investir, para quem quer empreender, para quem quer apenas ser um integrante toda essa engrenagem, mas que desde o que está lá lavando o carro, que é tão importante quanto o dono de uma empresa, todos estejam bem preparados e que as empresas possam, né, se servir de cada vez mais de profissionais com talento, bem preparados. E eu fico realmente, como o Bruno colocou, Luciano, eu já tinha um bom conhecimento, que eu já vim estudando profundamente a profissão de vocês, isso não é de hoje, mas você só veio confirmar tudo que eu gostaria que ficasse claro para todo mundo, o quanto está distante a profissão do vendedor de automóveis com relação a vocês, e principalmente, tá? Eu acho que o ponto principal é que deixar muito claro é proteger o consumidor, tá? É fazer com que o consumidor seja respeitado, tá? E ele também respeitar quando está diante de um bom profissional, de um profissional qualificado, tá? Que esse profissional quer se qualificar para atender ele com o melhor que for possível fazer, né? E essa luta do mercado de automóveis está sendo real, tá? Porque a gente quer mudar tudo isso, a gente tem consciência que a situação não está boa e que a gente não está tratando o consumidor na altura que ele merece e que ele precisa, uma vez que esse consumidor hoje é um consumidor diferente, é um consumidor com novos hábitos, e que, se a gente não tiver cuidado, nós vamos cada vez nos afastar mais dele, justamente por causa dessa relação que está ficando ruim. Então, eu agradeço demais, eu coloco aí esse momento aí com profunda satisfação de estar fazendo live com duas feras aí, e mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço. Eu queria só te perguntar uma coisa que eu fiquei na dúvida. O Vinícius Fará o Vinícius que foi prefeito de Três Rios, lá na região serrana? O Vinícius é um amigo, foi presidente do Detran, foi prefeito de Três Rios por 2 mandatos. Eu conheci ele no lançamento. Ele foi no evento, no lançamento que eu fui gerente de produto em Três Rios, que foi o Hotel Três Rios. E ele foi lá prestigiar o lançamento. Aproveito aqui para mandar um abraço para ele. Parabéns por todo o trabalho que fez lá em Três Rios. Está fazendo um bom trabalho também lá em Brasília. Muito bom saber. Que você falou para mim foi o Fará e depois, agora comentando aqui, Vinícius Fará, e eu me lembrei desse evento. Foi 2012, nós... Foi com o Vinícius, ainda como presidente do Detran, e eu me aproximei do Vinícius, né, através de amigos, e essa relação foi se construindo, e na época ele, já vou sair como deputado federal. Eu falei, caramba, era tudo que eu precisava. Eu falei, eu tenho um projeto, Vinícius, eu vou fazer na medida do possível te ajudar na campanha. Eu nunca pedi nada para ele, nada, para Brasília eu não quero. Então, eu só falei, Vinícius, abraço meu projeto, por favor, ele está na hora. Ele foi eleito, aí nós desenhamos, aí o projeto realmente foi encorpado com o departamento jurídico, fizemos o projeto todinho, levamos para Brasília. Vocês estão na mão da pessoa certa, então vai dar, já deu tudo certo. Vai dar. Se vocês demorarem esse tempo todo, eu animo o mercado de automóveis, que a gente não vai precisar demorar tanto tempo, mas só que todo mundo nos ajude aí
a cobrar dos parlamentares, quando vê qualquer mensagem, qualquer coisa escrita sobre o projeto de lei, marque o deputado Vinícius Fará, os outros, o presidente da Câmara, hoje o atual, todos os deputados, para que todos eles tenham atento da necessidade de proteger esse setor, proteger quase, eu diria que muito próximo de 1 milhão de profissionais vão ser impactados, é um número muito grande, e isso diretamente, os indiretos. Então, eu acho que é muito importante falar sobre esse projeto, e é o que eu tenho feito o tempo todo. Parabéns pela iniciativa aí dessa lei, e com certeza vai ser aprovado rápido. Se Deus quiser. Gente, pessoal, uma boa noite para todos, tá? Quero agradecer. Boa noite. Obrigado, Galisteu. Obrigado, Bruno. Tamo Obrigada, junto. Bruno. Essa é só mais uma, Boa ainda noite. tem mais, não é isso? Se Deus quiser. Até Tá a bom? próxima. Isso aí. Tchau, Bruno, tchau, pode gente. Boa noite. fechar aí, que eu termino aqui.